Olá, meus amores! Vamos continuar aqui com os nossos vídeos de revisão, com o nosso terceiro e último, né? E o assunto de hoje é Revolução Russa, uma das maiores e mais importantes revoluções do mundo, né? Por isso que, quando pensarem, lerem, ouvirem falar de Revolução Russa, lembrem que foi a partir dela que houve a implantação do socialismo na Rússia, tá? E aí, como é que surge esses anseios por uma nova ideologia, por uma nova forma de viver politicamente, economicamente? Foi a partir da situação da Rússia, né? A Rússia czarista, onde a gente tinha um poder absoluto exercido pelo czar, que era o rei da Rússia, né? Era extremamente autoritário, repressor, mandava em tudo e em todos. Nós tínhamos bastante desigualdade social, a nobreza, o clero, o próprio czar vivia na base dos privilégios, enquanto o povo, os camponeses, só pagavam impostos, viviam na fome, na miséria. Era uma Rússia extremamente atrasada, agrária, e vão começar a surgir alguns partidos de oposição ao czar e que vão buscar um caminho, no caso o socialismo, para tirar os camponeses dessa miséria que viviam, da exploração, tanto do campo como das cidades também, quando a Rússia se industrializa, onde os operários vão ser extremamente explorados, e aí o socialismo vem como um caminho para libertar o povo dessa exploração. E aí, esses partidos que surgem, o principal vai ser o Partido Social Operário Democrata Russo, que a gente chama de POS-DR, né? As siglas. E desse partido de oposição ao czar, ele, em dado momento, começa a ter algumas diferenças ideológicas entre alguns grupos que faziam parte dele. E por isso ele acaba se dividindo em dois grupos, entre mencheviques e bolcheviques. O grupo dos bolcheviques era liderado pelo Vladimir Lenin e era um grupo mais radical. Eles defendiam a revolução permanente do socialismo, né, na base da luta direta, e por isso eram os radicais. Já os mencheviques, eles já eram um grupo mais moderado, era liderado pelo Martov, e eles queriam a queda do czar, mas eles queriam essa luta de uma maneira mais branda, através de greves, de manifestações e nada de conflitos diretos, né? Então eles acabam, por essas diferenças, se dividindo. Mas eles ainda tinham um ponto em comum, que era ser contra o czar. E por isso que um dos principais episódios da Revolução Russa, a gente tem o Ensaio Geral de 1905, que foi quando uma multidão se reuniu em frente ao palácio do czar para reivindicar por melhorias salariais, para diminuir a carga horária de trabalho, para melhorar a vida dos camponeses, dos operários, enfim, foram ali fazer reivindicações sociais. E a resposta que o czar deu foi atirar em todo mundo, né? Foi um verdadeiro massacre, por isso o ensaio geral também é chamado como Domingo Sangrento. E toda essa tragédia só fortaleceu ainda mais esses grupos opositores, esses partidos que eram contra o czar. E, por consequência, também aumentou a impopularidade do czar. Essa galera já não gostava dele, estava insatisfeito, depois desse massacre piorou, né? E por isso que é criado também nesse momento os sovietes. Os sovietes eram grupos, conselhos da classe trabalhadora, que vai colocar os operários, os trabalhadores, mais engajados ainda na revolução. A gente divide a Revolução Russa, gente, em duas fases. A Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro. A Revolução de Fevereiro foi o momento em que houve a queda do czar. A sua impopularidade já estava, assim, muito grande. A pressão que os partidos vão fazer em cima dele também vai ser muito grande. Com isso, ele acaba abdicando do trono. E quem assume no lugar dele foi os mencheviques, com a liderança do Kerensky. Só que os mencheviques chegam ao poder e não fazem ali algumas coisas que os outros da Revolução imaginavam que eles iam fazer, como, por exemplo, tirar a Rússia da guerra,
Era um anseio que o povo russo queria muito. Imagina toda essa confusão, todo esse conflito interno que a Rússia vivia no seu país. E ainda ter um conflito externo, né, a nível mundial, só piorava ainda mais a situação dos russos. E ele não tira. A segunda coisa, não dá continuidade à própria revolução, à implantação do socialismo. E por isso que os bolcheviques liderados por Lenin começam a tentar tirar os mencheviques do poder. E conseguem, né? Os mencheviques saem do poder e quem entra é o Vladimir Lenin, com o apoio dos bolcheviques e dos sovietes. Quando ele entra no poder, chega ao poder, ele vai tomar algumas medidas, né? Ele tira a Rússia da guerra através do Tratado Brest-Litovsk, que é um alívio para o povo russo. Foi um tratado que ele assinou com a Alemanha, onde ele teve que dar alguns territórios para que a Alemanha permitisse a saída dela da guerra. Outra coisa, ele vai estatizar várias das empresas. Então, muitas empresas privadas passam a se tornar pertencer ao Estado, que vai gerar, assim, um grande ódio desses proprietários. Inclusive os proprietários de terra também, porque ele vai confiscar alguns bens da nobreza, algumas terras e distribuir para os camponeses. Então, se os camponeses vão amar, em contrapartida, os nobres vão odiar. E então são medidas assim bem radicais e violentas também, que é outra característica, né? Tudo isso vai acontecendo com algumas ações violentas que mostram um lado meio tenso do socialismo. Essas medidas de Lenin vai fazer com que haja uma insatisfação gigantesca por uma parte dos russos, como os mencheviques, como a elite, principalmente, e por isso cria-se um novo conflito. Esse novo conflito é o que marca a segunda fase da Revolução Russa, que é a Revolução de Outubro. Na Revolução de Outubro, a gente vai ter o conflito entre o Exército Vermelho, que era comandado pelos bolcheviques, faziam parte do Lenin, sovietes, e o Exército Branco, que era do lado da nobreza, dos mencheviques, de todo mundo que era contra a Revolução. E aí, durante esse conflito, a Rússia vai viver o que a gente chama de comunismo de guerra, né? Ninguém podia ser contra a Revolução, que era perseguido, que era morto. Então, foram momentos, assim, bem sangrentos da história da Rússia. Nesse conflito entre Exército Vermelho e Exército Branco, quem vence foi o Exército Vermelho. É a vitória, mais uma vez, dos bolcheviques e a consolidação do Lenin no poder. E aí, nesse momento do governo de Lenin, ele se encontra numa situação bem complicada na Rússia, porque ela estava com a economia em frangalhos. Ela já não ia bem desde a época do czar. E com a guerra, a participação da Guerra Mundial, com esses conflitos internos, a economia só descia cada vez mais. E aí ele cria um plano econômico para tentar salvar a economia da Rússia, né? Porque do jeito que estava, ele não tinha como continuar com a sua ideia de revolução, de implantar o socialismo. E que plano foi esse? Foi o NEP, chamado de Nova Política Econômica. Nesse plano, ele vai adotar algumas medidas capitalistas para poder implantar o socialismo, como, por exemplo, ele vai pegar dinheiro, aceitar capital estrangeiro, vai permitir que surjam ali algumas empresas privadas, né? Pequenas e médias empresas, isso para que o dinheiro circulasse dentro da Rússia, eles pudessem produzir e assim crescer economicamente. A ideia era que depois que a Rússia se recuperasse, se implantasse o socialismo. O NEP dá super certo, a Rússia avança sim economicamente, só que o que acontece? Lenin morre, né? Ele morre antes de consolidar o socialismo na Rússia. Então, ele inicia o processo de implantação, mas ele morre sem ver isso. E aí, quando ele morre, vem a grande questão, quem ia ser o seu sucessor. E aí, a gente tem a briga para quem ia ser esse sucessor entre o Trotsky, que era o seu braço direito, o seu chefe dos militares, era quem teve a frente em todas as batalhas, e do outro lado, Stalin, que era o seu secretário do governo, também um homem de muita confiança, e eles começam a competir quem ia ficar no poder. O Stalin, ele defendia
que primeiro a revolução deveria se estabelecer na Rússia para depois se expandir para o mundo. Já o Trotsky, ele defendia a revolução permanente, ele dizia que desde aquele momento já era necessário expandir a revolução por todo o mundo para evitar aí que os países capitalistas pudessem invadir e atrapalhar o processo de revolução russa. Eles tinham essas divergências e quem acabou vencendo foi Stalin, né? Trotsky é perseguido, vai se exilar em outro país, acaba sendo morto por lá também. Enfim, o Stalin assume o poder e aí se dá uma nova era no processo da Revolução Russa. O Stalin vai alavancar a economia da Rússia através dos seus planos quinquenais, vai coletivizar a agricultura, vai investir pesado na indústria de base. Isso vai fazer com que ela cresça economicamente, tanto no campo quanto nas indústrias. Porém, todo esse crescimento, todo esse controle vai ter um preço, o preço da liberdade. O Stalin ele vai ser extremamente repressor, autoritário, só podia ter um partido na Rússia, que era o partido dele, na verdade ele era o próprio partido, né? E quem fosse contra a revolução, quem fosse contra o governo dele morria, era perseguido, era preso. Então, se por um lado a gente tem com a Revolução Russa a possibilidade de diminuir a exploração, com uma diminuição da desigualdade social, a gente também tem a perda da liberdade, né? E aí é o lado obscuro, ok? Então agora a gente vai resolver aqui algumas questõezinhas do blog sobre Revolução Russa. Quarta questão. A Revolução Russa de 1917 derrubou o regime czarista e estabeleceu o socialismo no país. Assinale a alternativa correta em relação às medidas adotadas pelo novo governo. Item A. Com a abdicação do czar, estabeleceu-se uma aliança política entre os líderes do regime czarista e os dirigentes do governo provisório. Item falso. O governo provisório estabelecido pelos mencheviques e que não tinha nenhuma relação com o governo czarista, muito pelo contrário. Esse momento em que os mencheviques assumem o poder estabelece a queda do czar, né? Rompe de vez a relação que ele tinha no governo. Item B. Lenin, prisioneiro político exilado na Sibéria, ficou excluído do processo revolucionário. Item falso. Lenin foi sim um prisioneiro político exilado, mas não foi na Sibéria e tampouco foi excluído do processo revolucionário, né? Muito pelo contrário. Quando Lenin retorna à Rússia, que a revolução se intensifica ainda mais. Item C. O governo socialista colocou em prática imediatamente o projeto de reconstrução da economia, a nova política econômica NEP. Item falso. Lenin cria sim o NEP, mas não foi uma das suas primeiras medidas, né? O NEP ele é adotado mais para frente. Inicialmente ele tira a Rússia da guerra, faz algumas reformas políticas e econômicas, mas entre elas não estava o NEP ainda. Vamos então ao item D. A fase inicial do processo caracterizou-se pela alteração nas leis dos direitos civis, pela anulação dos títulos de nobreza, pela separação entre igreja e Estado e pela reforma agrária e pelo fim da propriedade privada. Perfeito, né? Essas foram as primeiras medidas que Lenin adota quando assume o poder. E é isso, meu povo. Espero que vocês tenham tirado dúvidas, recapitulado algumas coisas. Quero aproveitar aqui o momento para agradecer a vocês todo esse tempo que vem acompanhando os vídeos, né, juntos aqui, dando continuidade ao nosso ano letivo e fazendo com que o conhecimento não pare, né? Que a gente aprenda mesmo que de uma forma diferente. Muito obrigada, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês de alguma maneira. Eu sei que não é como na nossa sala de aula, tanto para vocês quanto para mim, mas eu acho que apesar dos pesares a gente conseguiu fazer um bom trabalho e espero poder em breve estar junto de vocês na nossa sala de aula, com os nossos momentos históricos, fazendo o que a gente mais gosta de fazer, que é história. Muito obrigada e
e até breve.